uma proposta, né, de aula do Corém, né? Eu aceito o convite com muita alegria, né, de poder estar passando um pouquinho da minha experiência de 20 anos de enfermagem, mestre na temática de cuidados paliativos, hipodermóclise e também um pouquinho de terapia intensiva. Hoje eu convido a vocês a emergirem um pouco para além dos cuidados diretos com os nossos pacientes. Aquele momento onde o silêncio, às vezes, é mais cuidador, do que um procedimento em si. A gente vai falar um pouquinho sobre espiritualidade em cuidados paliativos. O mais importante que o maior objetivo dessa aula é a gente lembrar que todos enfermeiros são aptos a fazer cuidado paliativo. Não necessariamente ser paliativista para fazer cuidado paliativo. É importante, e é esse o objetivo da nossa aula, e como outros também, pincelar vocês sobre esse cuidado para além, né, do paliativo em si, da exclusividade da equipe de cuidado paliativo, exatamente para a gente trazer para vocês essa essência e essa percepção de um cuidado integrado. Quando a gente fala sobre definição do cuidado paliativo, né, na Organização Mundial da Saúde, a gente fala que é uma abordagem que promove a qualidade de vida de pacientes e seus familiares que enfrentam doenças que ameaçam a continuidade da vida, por meio da prevenção e alívio, né, impecável da dor, do sofrimento, e requer o quê? Identificação precoce, avaliação, tratamento da dor e outros problemas de natureza física, psicossocial e espiritual. E é por isso que a gente está aqui. Falar um pouco do papel da espiritualidade nas nossas ações de enfermagem, no nosso cuidado, né, de enfermagem, no dia a dia. Então, o que a espiritualidade nos traz? O que traz de benefício para quem cuida e para quem é cuidado? Que transcende mesmo a prática. Ela ajuda o enfrentamento da angústia e do sofrimento, imprimindo o quê? Um sentido. Um sentido no que você está fazendo enquanto enfermeiro e o sentido de quem está recebendo esse cuidado. Para quê? Ajudar no enfrentamento dessas dificuldades. Isso, a gente faz o quê? É um acolhimento, é uma proteção, é um cuidado além. Qual que é o nosso principal desafio com relação à espiritualidade? É que os profissionais da saúde, muitas das vezes, não têm tempo de estar conversando sobre isso, não tem tempo de escutar o nosso paciente, o familiar, expor as suas angústias espirituais. Na correria do dia a dia, às vezes isso fica sucateado, fica deixado para segundo plano. Mas a gente precisa resgatar isso de forma curativa, de forma de essência, excelência no nosso ato de ser enfermeiro. E uma referência, né? A espiritualidade é frequentemente confundida com o quê? Religiosidade. E as crenças do outro nem sempre são compreendidas, respeitadas e aceitas. Então, a gente tem desafios aí pela frente com relação à espiritualidade e religiosidade. E a gente vai falar um pouquinho mais sobre isso para frente. Na hora que, em 2019, né, lançaram esse artigo sobre a questão da esperança do paciente portador de uma doença grave entre ele ver o melhor cenário que possa acontecer, né, no decorrer da doença dele, ou o pior cenário, né, ele se enche de esperança quando ele melhora e ele perde toda a esperança, né, num quadro de piora ou no agudizar da doença.
Então, a gente fala que muitas das vezes o paciente pendula num estado de é, euforia, onde, nossa, eu estou melhorando, enche-se de esperança. E tem hora que ele, não, tá tudo ruim, tá tudo, vou morrer. Então, ele fica pendulando nesse momento, né, dessas oscilações de sentimentos. Isso, muitas das vezes, também pareia com o grau de espiritualidade que esse paciente tem, né? E o que, que a gente precisa enquanto profissional? Sim, dar ferramentas para ele na hora que ele estiver no pior momento dele, ele não perder o quê? A sua esperança, a sua fé, a sua espiritualidade. Porque nesses momentos ele precisa de uma força, de um cuidado a mais. E nesses momentos intensifica nossas ações e a nossa escutativa, exatamente para ele melhorar e ele realmente ter força para continuar aquela sua trajetória. Então, nesses momentos, eu gosto muito de um ator, né, que um amigo, né, um grande amigo, me apresentou, que é o José Tolentino, que ele fala que o cuidado, né, é como se fosse um tocar uma alma, né? A gente tem que aprender a estar com os outros quando chegar o seu momento, desenvolvendo capacidades até então negligenciadas. Temos de aprender a cuidar da dor e a minorá-la, mas não só com comprimidos, também com o coração, com a nossa presença, com gestos silenciosos, o respeito, com uma expectativa de coragem. É isso que a gente tem que passar para os nossos pacientes. Coragem. O doente não está à procura de indulgência, de perdão, não. Temos que embalar, aprender a embalar a fragilidade, a dos outros e a nossa. Temos os nossos limites. Ajudar a cada um a encontrar-se com as coisas e com as memórias certas, a não desesperar, a encontrar um fio de sentido no que está vivendo, por ínfimo e trêmulo que seja. À beira do fim, há sempre tanta coisa que começa. Então, na hora que a gente está ali, no momento de fragilidade extrema desse paciente, eu preciso saber tocar a alma dele. Eu preciso ter o conhecimento da espiritualidade, conhecimento do paciente, da família, suas crenças, o que é sagrado para ele. Porque naquele momento eu sou a ferramenta de enfrentamento dele, para ele ter coragem de vivenciar esse processo e ressignificar os momentos, né? Quais os nossos riscos, né, com relação a trabalhar a espiritualidade no nosso dia a dia? Identificar a espiritualidade como uma doutrina, né? Eu fazer isso como um dogma, puxar isso nos meus atendimentos como um parâmetro de mensuração, de bom atendimento. Não, isso tem que ser leve, isso tem que ser natural, espontâneo, isso tem que ser estudado. Conhecer o paciente, entendê-lo e realmente saber tocar a alma dele nestes momentos e buscar, sim, para o nosso dia a dia essa conversa, mas sem ter o peso de uma doutrina, de um dogma. E também um erro clássico, um risco, é a gente discutir crença, religião, ter um partido, ter um julgamento, né? Então, isso é o erro mais comum que as pessoas que abordam esse tipo de conversa podem ter, né? Ali não, ali eu sou ateu, ali eu sou crente, ali eu sou hindu, eu sou indiano, eu estou ali, eu não sou, eu estou. Então, quando a gente pensa, né, o que é espiritualidade? Esses autores, eles definem espiritualidade como aquilo que permite que uma pessoa vivencie
um sentido transcendente na vida, que realmente ele transcende a matéria. Trata-se de uma construção que envolve conceitos de fé ou sentido. Fé é uma crença numa força transcendente superior, não identificada necessariamente como Deus, nem vinculada necessariamente com a participação nos rituais ou crenças de uma religião organizada específica. O sentido envolve a convicção de que se está realizando um papel e um propósito inalienáveis numa vida que é um dom, uma vida que traz consigo a responsabilidade de realizar o pleno potencial de se ter como ser humano. Então, quando a gente fala de fé e de espiritualidade, mais uma vez vem a questão da coragem, dos seus propósitos, do que você acredita, né? O sagrado de cada um, né? É mais do que religiosidade, né? A espiritualidade transcende as questões das crenças em religiões, né? Não significa unicamente piedade. Espiritualidade quer dizer, literalmente, uma vida no Espírito de Deus, um intenso convívio com o Espírito de Deus, sinônimo de vitalidade. Então, por isso a questão, né? Uma pessoa espiritualista, trazer isso, a gente está muito mais que falar de fé, a gente está o quê? Resgatando a vida, o sentido de existir, né? O gosto pelo prazer de conviver com as pessoas, com o seu mundo, com a natureza, né? Com seus propósitos, né? O seu sentido, o seu sagrado. E religião. Religião, necessariamente, né, é o conjunto das crenças e também filosofias que são seguidas por uma grande massa de pessoas de acordo com o quê? Seus ensinamentos, suas doutrinas, costumes, cultura. Além da religião, também existe a religiosidade, que para muitos nada mais é que ter a qualidade de ser religioso, ou seja, ter uma religião. E o sagrado, né, gente, de cada um, né? Cada pessoa tem o seu sagrado, a sua religião, o que acredita, a sua crença. Isso é único. Por mais que a pessoa tenha uma religião, você tem que saber o que é importante para aquela pessoa. O que ela segue dentro daqueles parâmetros, os ensinamentos, né? Como que ela foi criada no sentido de entender um pouco o que é importante para aquele paciente, para cada vez mais individualizar a minha assistência, buscando dar um sentido, um significado para aquele momento. E nossos aprendizados enquanto enfermeiros, né? Nós, enfermeiros, a gente tem o privilégio de estar com as pessoas nos melhores momentos, né? No nascer de um filho, numa cura de uma doença, né? Em alegrias de notícias boas com relação à saúde, com relação à vida, mas também, e infelizmente, na maioria das vezes também estamos nos piores momentos, né? Desse indivíduo, dessa família. E nesses momentos, quando a gente abre espaço e dá voz ativa para um paciente que às vezes está em completo silêncio, a gente aprende. A gente aprende o que é importante. E isso nos ajuda a crescer enquanto profissionais, quanto pessoas
trazendo cada vez mais sentido à nossa própria vida. Vou contar um caso, né, que aconteceu comigo, que para mim foi duas situações onde eu fui instrumento, né, de auxílio e de cuidado na questão espiritual de uma pessoa, né, em dois casos, duas pessoas, e que isso me fez aprender, e eu falo isso em todas as minhas aulas que eu abordo espiritualidade. Uma é sobre um paciente que não acreditava em nada. Ele não tinha fé, ele não tinha nenhuma crença, nenhuma religião, ele se designava ateu, não acredita em Deus. Mas foi uma das pessoas que mais fé eu me deparei diante de um quadro é, de terminalidade. Paciente muito sintomático, em grande desconforto respiratório. Ele acreditava que ele ia ficar bom. Ele tinha esperança até o último momento. Eu vou melhorar, eu vou ficar bom. Aí a gente tentava puxar, assim, mas tanta fé. Você acredita em quê? Não, eu não acredito em nada, eu não acredito em Deus, eu sou ateu, mas eu acredito em mim. Eu acredito que eu vou ficar bem por mim. Não precisava de outra explicação para mim. Isso é ter fé, independente de, de ter uma fé no outro, né? Em algo além daquilo. O sagrado dele era ele, né? Isso é acreditar, isso é ter esperança. É isso a gente trazer para o cuidado o sentido, a esperança e a força que a pessoa realmente naquele momento precisa para tolerar e passar por aquele momento. E o outro caso que me emocionou muito com relação a esse momento de partida foi um paciente de muita fé, muita fé, muito religioso, sabe, sempre muito devoto e praticante. E foi maravilhoso, porque no momento da morte, onde ele realmente ele estava muito grave, ele simplesmente ficou um tempo em silêncio. Eu não lembro quanto tempo, mas foi um silêncio que realmente eu simplesmente fiquei com ele. Em determinado momento, ele virou para mim e falou: Eu tô com medo. Eu tô morrendo. Aí eu balancei a cabeça, ele entendeu. Aí ele virou para mim: Eu tô com medo. Eu não sei como vai ser. Aí, por um tempo, né, engoli e respondi: Vai ser do jeito que você quiser. Então, vamos nos deparar com situações inusitadas que vão ser um presente para a gente. Muitas vidas vividas em uma só, muitas vidas cuidadas em uma profissão. Temos que ter e dar sentido naquilo que a gente faz. É isso que Ana Cláudia também Arantes fala, né? A morte é um dia que vale a pena viver. Ela fala, elevar o nível de esperança é oferecer dignidade através de seu olhar, coragem através da sua presença, liberdade através da sua parceria. Para o desespero que chega pela incurabilidade, pela ausência da manifestação do milagre suplicado, devemos trazer as possibilidades de percepção para o momento presente. Como posso te ajudar hoje? Então, depois de uma conversa, de um desabafo, a gente pergunta: como que eu posso te ajudar?
Resgatar o quê? As pendências, os medos, para ofertar principalmente, além de esperança, tá aí, segurança. Porque subtende-se naquele momento que a pessoa tem medo do desconhecido, né? Como vai ser? O que vai acontecer? Aí você resgata e você puxa, mas você tem medo de quê? É da morte? É do depois? Qual o seu medo? Como posso te ajudar hoje? E pensando, né, numa terminalidade, no fim, quando a gente pensa que a dor e o sofrimento são características de nossa finitude, algo que não podemos escolher, porque somos seres finitos, temos um tempo, todos nós, mas dar sentido, sentido, diz respeito ao que fazemos com esta experiência, dando-lhe o quê? Uma finalidade, algo que podemos escolher. Então, sempre quando a gente fala nesse momento, né, da terminalidade, a gente fala sobre tempo, aproveitar o tempo. Fim, a gente pensa em tempo, mas o momento que o paciente, a família, eles vivenciam num processo de doença, sintoma, evolução, progressão, é um momento atemporal, que a gente fala com a família que muito mais que pensar em quanto tempo, o importante é viver esse tempo, né? Porque você vai viver meses, anos, em dias, em horas. Uma vez uma paciente, eu virei para uma paciente e falei, um paciente não, para um familiar, muito sofrimento, perdendo sua mãe. Ela virou, eu virei para ela e falei, calma, um dia de cada vez, vamos aproveitar esse tempo. Ela virou e falou, não, Tatiana, eu hoje vivo uma hora de cada vez. Ela aproveitou esse tempo e entregou, né, para os braços, e entregou, fez a entrega da sua mãe, fez a partida da mãe em casa com muita tranquilidade, ressignificando esse momento de partida, transformando a partida numa entrega. É exatamente esse significado, esse sentido, a condição sofrida frequentemente o quê? Dá, reduz ou mesmo elimina o sofrimento associado a ela. A transcendência é provavelmente a forma mais poderosa na qual alguém pode ter a sua integridade restaurada, após ter sofrido a desintegração da personalidade. Né? Léo Pessini, grande estudioso, né, dos cuidados paliativos. Então, assim, várias obras falando exatamente de resgatar o sentido, ressignificar, buscar mesmo este momento de uma doação completa e não um amor que retém, e sim um amor que doa, que entrega. Isso é espiritualidade. Isso é atuação da equipe de cuidados paliativos. Então, a equipe vem ajudar o paciente ao quê? A controlar a dor, aproveitar esses momentos, ressignificar cada momento, trazer qualidade de vida para que ele possa realmente vivenciar esse processo com ressignificação, sem sintomas, porque se eu tenho sintomas, se eu tenho sofrimento, eu não consigo ressignificar esse momento. Aí ele vai ficar só no looping do sintoma. Do sintoma ele não consegue sair. Sintoma psicoemocional, sintoma físico, ele está nesse. Então a gente tem que ter literalmente o quê? Tirando as suas amarras, resolvendo suas pendências, seus medos, trazendo uma excelência no cuidado e numa assistência otimizada para realmente a gente conseguir ressignificar esse momento e transformando, né, esse momento num sentido de doação, de entrega, de liberdade.
né, para a família e para o paciente. Então, né, o resgate dessa percepção, né, o resgate dessa espiritualidade, né, é um desafio. A gente tem desafio de perceber que a nossa vida é única. Geralmente, a gente só entende isso quando você está diante de um diagnóstico de uma doença grave, onde você recebe essa notícia, você realmente percebe que você tem esta vida, sua vida é única, para você transformar esse momento, transformar esse sentido, esse momento e entregar. É como se a gente recebesse um presente, mas que a gente devolvesse ele. É como se a gente ressignificasse o sentido da nossa vida para além dessa matéria e realmente entregasse, fizesse um sentido nessa doação. De quê? De amor, de entrega, de vida, de retorno para o seu sagrado, no que é importante para você. Então, como que a gente ajuda o outro a se encontrar, a ajudar a resgatar essa questão da espiritualidade? Com gratidão. Gratidão de onde você veio, sua família, resgatar as coisas, as lembranças, o que foi importante para você. Saber que a sua vida foi importante, dar sentido no que foi vivido e não do que está por vir, né? Dar dignidade para a pessoa, né? Quem é você, o que você gosta, o que você fez de bom, né? O que você construiu. Para ter o quê? Para ter uma generosidade, né? Para onde ir agora, né? A sua missão realmente está finalizando. Qual que é agora? Para onde? Quais são os próximos passos? As ferramentas, a escutativa, o sentido nisso tudo, né? O encontro consigo mesmo. Encontros e despedidas, né? Fazer de cada encontro e despedida uma importância, um sentido e como que a gente aprende com os pacientes com relação a esse sentido, né? Mesmo quando achamos que não nos despedimos, a verdade é que, no fundo, despedimos-nos muitas vezes. E isso é maravilhoso. A vida deu-nos isso. Ter visto um aos outros partir e regressar, dizer adeus e olá, com a certeza de que nada se interrompe, voltar a ouvir 1000 vezes a voz das pessoas que amamos, prolongando assim o extraordinário, o interminável encontro. Os encontros são intermináveis. O tempo que estamos ali, se você realmente está presente, você dá sentido àquilo. Vencer os medos, né? Pesquisa com pacientes, né, com câncer, perguntou o que é importante, né, nas necessidades, assim, como que a gente poderia ajudar os pacientes a vencer os medos, assim. 51% precisavam de ajuda para vencer os medos, saber, escutar, qual que é o medo, buscar uma escutativa, né? 41% precisavam de ajuda para encontrar esperança, 40% para descobrir um sentido, 43% para encontrar a paz de espírito e 39% descobrir recursos espirituais. Então, assim, trabalhar isso com pacientes com doença grave é muito importante. Ter um momento para a gente escutar isso deles, o que eu posso fazer por você? Faz toda a diferença. E o perdão, né, como fonte libertadora mesmo, né, para buscar essa paz, essa ressignificação, né? Perdão é amor, realmente a gente se despir das nossas fortalezas, evidenciar nossas fraquezas e realmente se entregar naquilo que você é no momento, né? Então,
é o amor que liberta, né? Para dar o quê? Um sentido, né? Uma reconciliação com as crenças, né? E com a vida desse paciente, dessa família, né? Então, numa pesquisa sobre crenças espirituais, né, os pacientes disseram que se estivessem morrendo, era muito importante ter um médico em sintonia espiritual com eles. Entre 50% e 60% disseram que suas maiores preocupações ao pensar na própria morte eram não serem perdoados por Deus, não se reconciliar com outras pessoas, morrer afastado de Deus ou de uma força superior que tem até mesmo rompido com eles. Então, uma reconciliação mesmo dos seus paradigmas, dos seus medos, dos seus lutos passados, né? Assim, mostrando mais uma vez o nosso papel enquanto segurança, enquanto apoio, enquanto cuidado, né, dessas pessoas para realmente uma libertação dessas amarras, desses sentidos e desses medos. A enfermagem, enquanto profissional da saúde, é o profissional que mais está presente com esse paciente. Então, ela está ali o tempo todo. Às vezes a gente percebe situações e escuta depoimentos e confissões muito mais empoderadas, muito mais sólidas do que familiares, do que outros profissionais, até com padres, pastores. E naquele momento, realmente, a gente precisa se preparar para lidar com isso. A gente precisa estar cada vez mais pronto para escutar e pronto para receber isso e fazer um vínculo, uma ancoragem para dar sentido àquele momento para aquele paciente ou para aquela família. E nossos ganhos enquanto profissionais. O quanto a gente precisa se cuidar nesse processo, quanto a gente precisa resgatar a nossa espiritualidade para poder ajudar e também para nos curar, nos cuidar. Quem precisa de ajuda também ajuda. E temos que perguntarmos, bem mais do que habitualmente nos perguntarmos, se o que recebemos no ato da dádiva não é muito mais do que aquilo que damos. Quanto vivemos com pessoas portadoras de deficiência, aprendemos na prática coisas que só até aí sabíamos de forma abstrata, o valor daquilo que é essencial. A liberdade diante das falsas necessidades que a máquina do consumo nos vende, o sentido maravilhoso e circular da solidariedade, a beleza indescritível de um encontro, de um olhar, de uma palavra. O quanto a gente aprende com os nossos pacientes. O quanto isso nos faz pessoas melhores, familiares melhores, uma mãe melhor, uma esposa melhor, um filho melhor, um amigo melhor, um profissional melhor. Estamos aqui para aprender e evoluir. E como que isso nos ressignifica, o quanto isso nos respalda, o quanto isso nos faz crescer, nos doando, recebendo e sim, por que não? Perdoando e sendo perdoados. Deus abençoe vocês, um grande abraço e é isso meu recado. Um grande abraço. Tchau, tchau.